Quando está faltando o sol, todo mundo percebe. Não é verdade? E também, se não é inscrito no canal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo desse canal. roda A vinheta! Aê! Olá, tudo bem? Estamos de volta, trazendo agora a lição de número 2 deste segundo trimestre de 2022. Quando o tema geral é o seguinte: os valores do reino de Deus, não é verdade? Mas o tema desta lição de número 2 é sal da terra, luz do mundo. Muito bem. Muito bonita esta imagem. Veja aí o que diz o texto áureo. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Verdade prática. A influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Muito bem. Temos leitura diária de segunda a sábado, temas muito importantes para todos nós. Veja aí a leitura bíblica em classe. Mateus, capítulo número 5, versículos 13 ao versículo 16. Hinos sugeridos nesta lição, né? É muito interessante, é muito bom o incentivo que o autor da lição bíblica da escola dominical faz questão de sugerir hinos, não é? E tem hinos que nós não conhecemos muito bem, mas nós vamos tentando aprender, não é verdade? Escola é para isso, né? O hino de número 9, número 11 e o número 16. Muito bem, temos um plano de aula. Veja aí, uma introdução muito interessante, não é verdade? Nós vamos pular para a outra página. Muito bem, na sua tela você vai vendo um comentário bíblico, outra introdução, palavra-chave desta lição número 2, influência. Muito bem. Nesta lição enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, não é verdade? Mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Muito interessante esta segunda introdução, não é? É muito interessante porque uma coisa que Jesus colocou, sal e luz, né? Na lógica humana, não tem nada a ver, não é? Colocar sal e luz. Mas a lógica do homem não é a lógica de Deus. E a lógica que Jesus usou aqui, nós podemos observar que tem tudo a ver com o cristão, não é? Muito bem. Primeiro tópico da lição: o sal tempera e conserva. Definição na Bíblia da palavra sal: aparece como substância branca, usada como tempero. O sal é usado como tempero, não é verdade? No grego bíblico há pelo menos 4 significados para a palavra, né? Halas, né? Substantivo neutro para sal. Primeiro, o sal pode ser considerado tempero, substância fertilizante para a terra arável, também como substância que conserva os alimentos para que não apodreçam, não é? Muito bem. Quarto, como sabedoria e graça no discurso. Então, quando o Senhor, ou quando a Bíblia diz, e nossas palavras sejam temperadas com sal, quer dizer que nós temos que falar com graça e sabedoria em qualquer discurso,
Porque palavras ferem, palavras matam, palavras distorcem, palavras levam para o abismo, palavras também salvam. Não é? Um dia alguém disse para Jesus, somente uma palavra. Não precisa de muita coisa não, porque a palavra tem poder. E a palavra de Deus tem mais poder ainda. Muito interessante a definição da palavra salvo. Você vai ver que o salário vem da palavra, né, do sal. Se você observar, você vai compreender que antigamente o pagamento eram porções de sal, né? Algumas porções de sal que era tido como pagamento. Aí que vem a palavra salário. É isso mesmo. Aí que vem a palavra salário, isso aí todo mundo já conhece, né? Porque eram pagos com sal. Outra curiosidade que todo mundo sabe também, mas vale a pena ressaltar, que o sal, quando Jesus diz assim, se o sal se tornar insípido, sem sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Né? Aí você volta a pesquisar e você vai observar que o sal, quando era tirado do Mar Morto, Mar Morto porque era um mar salgado, não tinha vida ali, nenhum ser vivo poderia existir ou sobreviver ali. Quando tirava-se o sal, era aproveitado e vendido o sal bom e o sal que não prestava, o sal estragado, o sal insípido, o sal sem valor, era jogado, né, no pátio, né, para que as pessoas não escorregassem por causa do gelo, porque nevava naquela época. Você vai buscar lá atrás e você vai compreender. Pode pesquisar isso aí. Aí quando Jesus diz, para nada mais presta quando se torna o sal sem valor, insípido, né? Ele só presta para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É aí que nós observamos, neste caso, que o sal era pisado pelos homens, porque o sal não prestava mais, mas para o consumo e para a venda, né? Mas tinha a sua significância para as pessoas não escorregarem ali, né, no mármore, né, ali no templo, não é verdade? Muito bem. O terceiro ponto do primeiro tópico, os cristãos ou o cristão como sal. Olha, o sal ele influencia, né? Você vai ver que na realidade o sal ele é diferente. O sal ele está ali na comida, ele não aparece quando está com o prato feito lá, não aparece, não é verdade? Mas não aparece à vista, mas na sua essência o sal está ali causando alguma coisa, ou salgando muito, quando passa do ponto do sal, ou faltando sal. Quando está faltando sal, todo mundo percebe, não é verdade? O sal não é colocado nas primeiras prateleiras, né? Muitas vezes as pessoas se esquecem de comprar o sal, né? Não está em destaque, mas o sal ele é muito necessário. E só se percebe a falta quando o armário está precisando de repor o sal, né? Muito bem. É interessante que o sal não aparece. E vemos hoje em dia pregadores, né? Cantores. Aqui, irmãos, no Evangelho, quem tem que aparecer não é o sal. Quem tem que aparecer não é o cantor. Quem tem que aparecer, né, não é o pregador, não é o preleitor. Aqui no Evangelho, quem tem que aparecer é Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então o sal não aparece, mas ele é necessário. É interessante que o sal era usado também para... Não tinha geladeira na época, né? E as pessoas usavam sal, esfregavam nas carnes para que conservasse a carne e não apodrecesse. E nós estamos sendo esfregados nesse mundo como sal da terra, né? Queira ou não queira, mas este mundo só não apodreceu. Isso acabou porque o sal ainda está aqui. Mas a promessa que Jesus fez é que esse sal vai sair, né? Muito bem. O cristão como sal.
como cristãos, devemos influenciar o mundo. Outra coisa, o sal influencia. O sal, quando chega, ele toma conta do ambiente. Mas o chuchu é diferente. O chuchu, quando é colocado no feijão, ele fica com gosto de feijão. Onde você colocar o chuchu, né, que é aquele legume, aquela fruta, né? A fruta não, é verdura, não é verdade? Quando coloca o chuchu, ele absorve. Né? Mas o sal não absorve, o sal ele influencia. Tem cristãos, me permitam, que são sal da terra. Eles influenciam na política, influenciam no trabalho, na escola, na faculdade, eles influenciam. Mas existem cristãos que são como o chuchu. Em vez de influenciar, eles absorvem. Eles ficam parecidos com o mundo. Né? Eles absorvem os costumes. Mas o Senhor não nos chamou para sermos chuchu. Nos chamou para sermos sal. Não para absorver o que há no mundo, mas para nós influenciarmos. Não é? Apenas um breve resumo desta lição maravilhosa. A importância do sal. Vamos para outra página para o vídeo não ficar muito longo. Segundo tópico, a luz ilumina lugares em trevas. Conceito físico e metafórico. A luz procede dos corpos celestes. É interessante um hino que é dos cantores Raíssa e Ravel. Eles cantam uma frase que diz assim: sou iluminado, mas quem brilha é Jesus. Não é verdade? Aí fora no mundo as pessoas têm uma questão em dizer que fulano tem luz própria, fulano anda com os próprios pés, fulano não cresceu porque é filho de alguém, fulano tem luz própria. Mas aqui no Evangelho, aleluia, você pode dar uma glória a Deus? Aqui no Evangelho quem aparece não é o sal. Aqui no Evangelho a luz que está em você não é sua. Você só brilha porque o Espírito Santo te escolheu, te ungiu. As pessoas só olham para você, só te dão oportunidades porque veem a luz de Cristo brilhando em você. Ninguém aqui no Evangelho tem luz própria, irmão. Ninguém aqui no Evangelho é autossuficiente, é sal porque é sal, é luz porque é luz. Não. Somos luz, somos iluminados, mas quem brilha na minha vida e na tua vida é Jesus. Muito interessante. Veja mesmo, o conceito metafórico e físico de luz. A luz procede dos corpos celestes, né? Própria estrelas, refletida, né? Lua, planetas, etc., que traz claridade e por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim, a lâmpada emite luz, o fogo espalha luz, enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para trevas. Você já percebeu quando você deixa a televisão desligada, mas no controle remoto, mas ainda está ligado na tomada? Aí tem uma pequena luzinha, né? Um LEDzinho, que aquilo ali, quando você apaga todas as luzes da casa, ele incomoda um pouquinho. Você percebe que tem alguma coisa acesa. Porque luz não tem como se esconder. Não é verdade? Aí tem gente que no trabalho, na faculdade, é o 007 cristão. Como já viu um pastor pregando. Ninguém sabe que ele é crente lá. Mas percebe alguma coisa diferente, porque ele nunca falou. Mas a luz vai brilhando. Não é? E onde chega a luz, as trevas reconhecem. E as trevas se afastam. Não é? Muito bem. A luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus. Então, Deus é luz, a palavra de Deus é luz, Jesus é luz e os discípulos de Cristo também são luz. Muito bem. O cristão como luz. Não é verdade? Nas palavras de Jesus, não há dubiedades, né? Observe que ele não disse, vós deveis ser a luz, mas sim, vós sois a luz. No reino de Deus, o que se espera do cristão é
que seja e viva como luz deste mundo. Não é verdade? Temos que ser e viver como tal. Ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé manifestos na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. João 15:8, 1 Pedro 2:12. Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens, e estes glorifiquem a quem? A Deus, aquele que é o autor da vida, aquele que nos ilumina. Ele nos ilumina, nós somos luz por causa dele, mas quem brilha é ele. Você observa que um dia Jesus contou uma parábola que a mulher perdeu uma das dracmas, uma das 10 dracmas, e foi um desespero. E para achar, primeiro, acende a luz, acende a candeia. Ninguém pode esconder uma candeia, Jesus disse. Ninguém pode acender candeeiro e colocar embaixo da mesa ou embaixo da cama. Tem que colocar num lugar onde dá para iluminar toda a residência. Não é? E a mulher acende a luz, vai à casa. Por quê? Procurar no escuro? Não? Quem vai conseguir procurar no escuro e achar? Dificilmente você vai achar alguma coisa no escuro. Então, a luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. Aquilo que eu disse, o LEDzinho aceso, no aparelho de rádio, de TV, DVD, qualquer aparelho eletrônico que você tiver, quando apaga todas as luzes da casa, se estiver aquele LEDzinho vermelho aceso, ele vai incomodar, ele vai aparecer em meio à escuridão da noite com as luzes apagadas. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo, o tempo todo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar o quê? A luz, como a fogueira, como o fogo espalha a claridade. A luz do mundo, por meio da própria vida. Por isso, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz, não é verdade? Por intermédio da boa obra. Você vê as referências aí na sua tela. Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Outra vez eu digo, a canção de Raíssa Ravel, sou iluminado, mas quem brilha é Jesus. A síntese deste segundo tópico, a luz ilumina um ambiente em trevas. À luz dessa imagem, somos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens e estes glorifiquem a Deus. Muito bem. Você vai vendo aí. Interessante aí, aplicando o conteúdo. Tem um ensino aí. Vamos para... Encerrando aqui para o vídeo não ficar muito longo. Terceiro tópico. Discípulos que influenciam. Sendo o sal. Primeiro subtópico do terceiro tópico. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo número 16. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública,
ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Nesse sentido, o nosso testemunho não será titubeante. Assim, o sal poderá ser ou estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. Muito interessante. Muito bem. Espalhando-se fora do saleiro, né, por todo o mundo. Não é verdade? Então, é muito interessante que ele precisa ser verdadeiro dentro de nós, essa essência, né? Nesse sentido, o nosso testemunho será muito legal, muito bom para os ouvintes, para aqueles que estão a nos observar. Um grande número de testemunhas, podemos dizer assim, não é verdade? Isso tem que estar dentro de nós. Você tem que ter essa certeza. Você também tem que ser um verdadeiro cristão, porque é de dentro para fora, não é verdade? Você não é sal somente na aparência, né? Pode ter 1 quilo de açúcar que pareça sal lá no mercado. Um açúcar que alguém lançou que parece sal, mas não é sal, é açúcar, né? Então, esta coisa tem que ser verdadeira dentro de nós. Porque o evangelho, quando vem mudar o crente, ele muda de dentro para fora. É uma mudança radical. É de dentro para fora. Sal é sal primeiro. Crente que é sal é primeiro sal dentro de si. É mudado logo dentro da pessoa. É de dentro para fora. Não é? Quando você vai observar em Isaías que o pecado pode ser como for, mas o Senhor diz que ele pode ser transformado. Não é? A lã da ovelha, ela cresce de dentro para fora. Não é? Então você vai ver que a mudança também do cristão é de dentro para fora. Não é? Sendo luz, como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola, na universidade, no trabalho, em toda a sociedade. Seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados a andar na luz, como na luz Deus está. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.